Galera, para o nosso quarto tópico, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre poder constituinte. Essa matéria também é de teoria da Constituição, matéria introdutória para a gente chegar na parte dogmática dos concursos. Essa matéria também cai muito nos concursos públicos, né? A discussão sobre a questão do poder, da força, da autoridade. Então, no direito constitucional, o poder constituinte, tá certo? É aquele que cria a Constituição, tá certo? Poder constituinte originário, tá certo? E ele tem algumas qualidades ou características. Ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado, tá certo? Mas de onde veio isso para criar a Constituição? De onde veio isso? É importante dizer o seguinte: a ideia de poder constituinte veio da Revolução Francesa, do contexto histórico da Revolução Francesa, de um abade, que eles chamam, né, uma pessoa religiosa lá, que escreveu um livro que é o Terceiro Estado. Que era o Terceiro Estado na Revolução Francesa? Eu acho que nós já conversamos sobre isso. Era a burguesia e os camponeses. Eles eram o Terceiro Estado. E eles não tinham voto no legislativo, pô. Aí a ideia era o voto unitário. A ideia era que eles pudessem participar do processo político, entendeu? Então a conquista deles, né? Essa é a nossa doutrina, nossa identidade cultural, é do povo participar do processo de decisão política da escolha, tá certo? Então o poder emana do povo e a gente vai e é o titular dessa expressão do poder constituinte originário, que cria a Constituição, tá certo? Muito bem, a Constituição, quando não é feita dessa forma, nós chamamos de um Estado autoritário, ou então um hiato constitucional, na visão do Ivo Dantas, por exemplo, tá certo? A gente trabalha com a perspectiva de que a Assembleia Nacional Constituinte é que cria a nova Constituição. Essa é a concepção do direito brasileiro, tá certo? E o mais importante nós temos a mutação constitucional, que é você manter o texto e mudar o sentido. Mutação, você tem a reforma constitucional, que é o poder constituinte derivado reformador, é o poder derivado que oriundo desse processo, tá certo? E os hiatos autoritários, que a gente nem vai ficar, só para o mais importante é quando o governo é ilegítimo. Esse hiato autoritário, já comentei com os senhores, né, que não é reconhecido pela doutrina, mas historicamente é exercido, tá certo? O poder constituinte originário, o genuíno, o de primeiro grau, é o que cria a Constituição, cria um novo Estado, tá certo? Só para a gente ter uma noção tranquila, né? Então, se eu falar qual é a Constituição que é oriundo desse processo, tá certo? De 46, da doutrina de Manuel Sayers, do povo, de 46, de 1934, de 1889, de 1988, tá certo? Então, a gente divide o poder constituinte originário em histórico e revolucionário. Histórico seria o verdadeiro poder constituinte originário, né? Onde você tem um processo de construção, criando um novo Estado, tá certo? E o revolucionário, né? Histórico e revolucionário, né? Onde você vai constituindo o Estado de forma gradativa. As características, comentei com os senhores: inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado, soberano, tá certo? E aí, tudo inicial porque inaugura. Quando ele inaugura, ele revoga todas as normas anteriores. As normas anteriores que forem, como se diz, recepcionadas, que forem compatíveis, a palavra certa, com a Constituição, elas serão recepcionadas. Autônomo, porque o poder constituinte é autônomo. Ilimitado, porque ele não vai respeitar nenhuma garantia do direito anterior. Ele pode ser um poder de fato, um poder político, tá certo? Então você tem aí algumas características, né, que renovam aí a perspectiva
É óbvio que o poder constituinte originário, oriundo de um processo democrático, ele vai estar dentro dos padrões e modelos de condutas espirituais, éticos e sociais daquela sociedade, tá certo? O mais importante é isso. Ela expressa o poder constituinte, feito pela Assembleia Nacional Constituinte, a vontade política da nação, e assim atende os valores religiosos e culturais e não rompe com nenhum tipo de estrutura, tá certo? Tá bom? O poder constituinte originário, formal e material é o que cria um complexo normativo. O material é o lado substancial da norma constitucional, tá certo? Substancial da norma constitucional, beleza? Forma de expressão, pela outorga ou pela Assembleia, eu já comentei com os senhores. Poder constituinte originário, ele se manifesta pela outorga ou pela Assembleia Nacional. Nossa teoria, Assembleia Nacional. Outorga, já comentei com os senhores, a de 1824, 37, 67 e 69. Não esqueçam disso, tá certo? Pode ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte para reforma política? Não pode. Para reforma penal? Não pode, tá certo? Então, isso é aberração jurídica, afronta a Constituição, tá certo? O poder constituinte originário, ele tem a função de criar uma nova Constituição e mudar completamente o sistema jurídico. Mas a sociedade muda. A sociedade muda. Então, como a sociedade muda, ela tem que evoluir, ela cria mecanismos de alteração, que é o poder constituinte derivado, tá certo? De secundário, de segundo grau ou remanescente, tá bom? O que ele vai fazer? Ele é um poder de fato, poder político, tá certo? Ele vai modificar, tá certo? Através das suas competências, o sistema jurídico, tá certo? O originário, o reformador, o decorrente e o revisor. Vamos falar um pouquinho de cada um? O originário eu já falei. O reformador é o que reforma a Constituição, através das emendas. Artigo 59, inciso 1. Então, é natural que as emendas, que a Constituição seja reformada, tá certo? E ele é condicionado às regras do poder originário, de primeiro grau. Como ele é de segundo grau, ele é condicionado, tá certo? Então, ele tem ali uma série de limitações expressas e explícitas ou implícitas, tá certo? Então você tem aí um conjunto de limitações materiais ao poder de reforma. Que limitações materiais são essas? Os direitos e garantias fundamentais, as cláusulas pétreas, o que o Supremo disse que é princípio sensível, explícito ou implícito, em que não pode haver reforma. Não pode haver o quê? A reforma da Constituição, tá certo? E as limitações circunstanciais ao poder de reforma. Essas limitações materiais são direitos e garantias individuais, o voto secreto, independência dos poderes e a série de princípios implícitos e explícitos. O poder constituinte derivado, ele vai ter limitações circunstanciais também. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Durante esse período não se reforma a Constituição. Decretou estado de defesa no Goiás, não tem reforma à Constituição. Decretou estado de defesa em São Paulo, não tem reforma à Constituição. Intervenção federal da União no estado do Mato Grosso, não tem intervenção, não tem reforma à Constituição. O processo de reforma para no Congresso Nacional, enquanto não solucionar os problemas oriundos daquela intervenção. Tá certo? Limitações circunstanciais. Estado de defesa no Ceará, para o processo de reforma. Estado de defesa, 30 dias, mais 30 dias, para lá no Maranhão, parou, entendeu? Então você tem assim a Constituição explicando como vai funcionar o Estado, tá bom? Vamos continuar. Só que você sabe muito bem que os estados são autônomos. Brasil, país, Estado de São Paulo, Estado do Maranhão, Estado do Piauí, eles têm constituições estaduais. E essas constituições são criadas pelo poder constituinte derivado, decorrente, institucionalizador estadual. É o poder que vai criar a auto-organização dos estados, o autogoverno, a auto-administração. Você tem o Ministério da Justiça, Secretaria de Justiça no Estado, Secretaria de Justiça do município.
pelo princípio da simetria. O que acontece na União vai acontecer nos estados e vai acontecer na federação, tá bom? Então esse poder, ele institui as constituições estaduais. Nós temos 26 constituições estaduais, observando os princípios da Constituição. Se não observar os princípios da Constituição, eles serão inconstitucionais, tá certo? Não é à toa que você tem aí a Constituição de 88 deu um ano para todas as constituições se adaptarem à Constituição de 88. E aí elas foram recepcionadas, respeitando os princípios constitucionais sensíveis, os estabelecidos organizatórios, tá certo? Os explícitos, vedatórios, tá? Toda forma de extensíveis para que as assembleias legislativas obedeçam à Constituição Federal. Então, tem que respeitar o aumento, o desembargador teve aumento. Tem que respeitar lá no Estado o aumento do desembargador. O preso vai cumprir pena lá no sol, não pode. Viola o artigo 5º da Constituição. Tá certo? Então você tem assim uma série de limitações materiais, estruturais, vedatórias. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o DF. Dá uma paradinha aqui, porque